Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo,
vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer. E assim, o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las,
ele diz que devemos orar em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor, revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.